Está no ar mais um Pira Talks, o programa que traz tudo sobre Piracicaba para você, gente bacana, assuntos interessantes, e eu quero dar uma dica muito importante para você que ainda não segue o programa. Siga o programa no Instagram, também se inscreva no nosso canal do YouTube, ativa o sininho para você receber notificação. Toda quarta-feira tem podcast inédito para você acompanhar. E também tem o TikTok para você ver os cortes. E estamos no Spotify para você que está aí pegando estrada, quer ouvir um papo bacana. Não deixe de acessar Piratalks. Recebendo hoje aqui a Aline, doutora Aline Oi, tudo bem? Auguste Rigueto, médica veterinária, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem, tudo bem. Obrigado por você ter aceitado o convite, para participar desse programa. Acho que um assunto muito bacana que tá. Todo mundo hoje tem mais cachorro do que filho, né? Eu que agradeço falar de um assunto que eu amo, né? Que é a minha profissão, que é a veterinária, que são os pets, que é a paixão da minha vida, né? Então eu que agradeço estar aqui, falar de um assunto que todo mundo gosta, né? Hoje, quem não gosta, quem não tem um bichinho ou gostaria de ter, né? É, bacana. Antes, Aline, da gente começar, né? Entrar nos assuntos pets, né? Quero falar do nosso patrocinador, Piracema Seguros, meu amigo Douglas, junto com a gente aqui, obrigado pelo apoio. Seguro de vida, seguro de carro, seguro de máquina, seguro do maquinário também da sua empresa. Pode bater um papo com o Douglas, da Piracema Seguros. Tá aí na tela o site também. Enfim, forte abraço aí para Piracema Seguros. Junto com a gente também a Arte Nobile, do Matheus e do André. Eles são especialistas em armário planejado. Então você que precisa de móveis planejados, no geral, procure a Arte Nobile, que com certeza você vai encontrar preço, vai encontrar eficiência e vai encontrar muita qualidade. Então vale a pena. Arte Nobile com a gente aqui também no Pira Talks. Junto com a gente aqui também a Minimal Club, essa camiseta maravilhosa que eu estou vestindo, que não desbota, tem elastano, tem algodão egípcio, cola no corpo, ela fica bonita, não fica baby look, não é colada estilo baby look, tá? Mas ela veste bem, né? Ela tem um corte muito bacana. Tá bonito, aprovado. E acesse o site da Minimal e use o cupom PIRATALKS para você adquirir uma. Junto com a gente, Divino Pão, do meu amigo Marcelão. Você que está querendo aí seu café da manhã para sua empresa, um coffee break, num coquetelzinho, enfim. Divino Pão tem tudo, além pães fresquinhos, uma mercearia completa, uma padaria gostosa para você lá tomar um café, fazer uma reunião de negócio. Rua Doutor Alvim, bem em frente à igreja do São Dimas, Divino Pão. E também quero falar da Barleys, do nosso querido Maicão, apaixonado pela Itália. Esse gosta da Itália, hein? Nunca vi. Barleys Independência, em Piracicaba, Barleys Vila Resende, Barleys São Dimas. E agora tem Barleys em São Paulo, no bairro Perdizes. Quero ir qualquer dia para São Paulo, tomar um chopp lá na Barleys, que ele vai ser muito legal. Mais de 12 tipos de chopp, hambúrguer na parrilla. Barleys é top, sempre tem sonzinho ao vivo, cara, é muito bom. Se você não conhece, vale a pena você conhecer. Bom, Aline Auguste, doutora Aline Auguste Rigueto, médica veterinária. Antes da gente entrar para o assunto pet, queria que você contasse um pouquinho da sua relação com Piracicaba. Piracicaba é a minha cidade, né? Eu sou nascida aqui, meus pais são nascidos aqui, então o meu amor por Piracicaba é de nascença, né? Você é daquelas piracicabanas que quando o rio enche vai lá tirar foto? Isso, exatamente. Sempre quando tinha enchente, Tem que ir lá, a lógico. gente ia lá desde criança. Eu sou do piracicabano que ia pular da ponte quando o rio tava cheio, né? Aí, né, já Too much. é muito arriscado. Não, mas de visitar o rio cheio, né? Nascida ali no bairro Alto, né? Bem no miolo de Piracicaba mesmo. E conta um pouquinho da sua trajetória. Você estudou em Piracicaba? Como é que é? Né, como né, eu comentei, sou nascida aqui, então eu estudei no colégio, né? Estudei no Alfredo Cardoso, né? Uma escola, um colégio do bairro Alto. Depois, eu estudei os primeiros anos lá e depois eu fui para o Anglo, também cidade alta, bairro Alto, né? Sempre por ali. E a faculdade de veterinária eu fiz em Botucatu,
na Unesp de Botucatu, morei lá durante 4 anos e meio, né. Os outros são 5 anos de faculdade, os outros meses eram estágios, então eu passei aqui na cidade mesmo, em São Paulo, Fez estágio em a São maior Paulo. parte do tempo em São Paulo. Então, um pouquinho dessa minha trajetória da veterinária até a faculdade, né. E depois de formada, aí uma história, um pouquinho mais longa. Mas, como eu falei até no começo, a veterinária é essa paixão de infância, essa coisa de querer ser veterinária desde criança. Então tudo era voltado já para eu querer fazer veterinária. E assim eu fiz. Pra quem não sabe, a Aline é minha mulher, né? Somos casados há quase 14 anos Quase já. 14 anos, não podia errar, Não hein. podia errar. Quase 14 anos já. E eu falei, não tem ninguém pra falar de veterinária no programa melhor do que ela, né? Aí Obrigada. é um pouco de puxação de saco, né? Mas tá bom. Vamos lá. Aline, legal. E aí você se formou, saiu da faculdade, e aí? Foi fazer o quê? Aí eu comecei a trabalhar com análises clínicas, né, trabalhei um tempo, né, com exames. Análises clínicas seria exame de sangue, Isso, urina. exame de sangue, de urina, de fezes, né. Legal. Fiquei um tempo trabalhando, nessa área, mas comecei a perceber até nos colegas, pelos colegas, né, que faltava, anestesistas veterinários na cidade. Isso nós estamos falando de que ano? 2010, mais 2010. ou menos. Não tinha anestesia, tinha poucos. Tinha poucos, tinha alguns colegas que vinham de outra cidade, de Campinas, né, mas tinha uma demanda e, era uma área que eu também gostava, né. Aí eu entrei numa pós-graduação, eu fui a segunda turma do estado de São Paulo a fazer especialização em anestesia veterinária em todo, o estado de São Paulo. Terminei, e aí comecei a fazer, anestesias, né, nas clínicas de Piracicaba e região. Ao mesmo tempo, ainda fazia um pouquinho trabalhei ainda um tempo com análises clínicas, mas depois, além das anestesias, fazia plantões, né, então era tudo muito corrido, né, tudo muito intenso, plantões noturnos, plantões em clínica geral. Plantão é onde você pega os bichos mais estrupiados que tem, né? Atropelamento, Eu brinco e tá? falar, é aí que a gente pega a experiência, né, é aí que a gente aprende a colher veia de todo tipo, pegar acesso de todo tipo, tratar todo Porque tipo de o coisa. cachorro no plantão, ele já chega mal, né? Chega Porque o mal. cara pra levar no plantão o cachorro, né? Porque quando É. tá mais ou menos, vomitou, não, ele deixa pra levar na clínica, né? Isso, não, quando tá bem mal, então normalmente são emergências, né. E aí que a gente aprende mais, é aí que a gente pega muita experiência, né. Eu brinco que todo veterinário, né, toda a área médica tem que passar pelo plantão, tem que passar pela emergência. Legal. E aí? E depois? Aí depois disso ainda estava anestesiando, né. 2 amigas, 2 colegas, né, de trabalho, e hoje são minhas sócias, queriam montar um centro diagnóstico. Uma trabalhava com ultrassom, a Daiane, abraço Daiane, e a Silvia trabalhava com raio-x. Queriam montar um local, né, para ficar mais fixo, mas, e estavam precisando de alguém para que tivesse junto um laboratório, né, análises clínicas. E me chamaram, falou: "Poxa vida, você, né, fazia tão bem, trabalhou bastante tempo com isso, você não quer entrar com a gente?" Aí, falei: vamos entrar". E aí a gente abriu, né, junto também com mais uma sócia, Daniele, que faz, fisioterapia, nós montamos o Sesvet. E há 13, quase 14 anos, estamos com o Sesvet. Sesvet, Centro de Especialidades Veterinárias. Isso, Centro de Especialidades Veterinárias. A princípio, né, a nossa ideia era reunir especialidades para que, a veterinária começou a se especializar como a medicina, né, não só. Eu ia perguntar isso, porque eu lembro que quando eu era moleque, né? Nem tão moleque assim até, já tinha até mais de 18 até. Eu tinha cachorro e, cara, não tinha esse negócio de
cardiologista, dermatologista, era o Frasson, né? Isso. Todo mundo levava o cachorro, ou era o Frasson, ou era o Jacó, Abraço, Solange também. né? Ou era o Frasson, parceira. ou era o Jacó em Piracicaba, né? Geraldo também, das antigas, né? Sim. Eu lembro, cheguei a levar no Geraldo, e era isso, né? Não tinha O Jacó, né? Que tava o Almir Isso, em Santa Jacó, Almir, lá Terezinha. pro lado de Santa Terezinha. Mas era isso, né? Isso, eram menos, claro, pouquíssimos, E não tinha na especialista. cidade. Não, a especialidade ainda era uma coisa muito, né? Ainda engatinhando. A gente via um pouco mais em São Paulo, um pouco mais nos Estados Unidos, mas ainda era uma coisa, né, em início, né? Vamos dizer assim. Mas aí a SAG, né, montamos o SESVET. Vocês foram pioneiras nessa questão de centro de especialistas. Sim, em Piracicaba, o primeiro centro de especialidades Ai, veterinárias. legal. E segui, né, com análises clínicas um tempo, mas aí outra demanda que eu sentia até quando anestesiava era a cardiologia. Eu sentia assim uma necessidade grande dos exames pré-anestésicos, né, de Entendi. ter um respaldo cardiológico maior. Eu fazia, como na anestesia a gente precisa entender do eletrocardiograma para monitorar o animal, eu acabava fazendo alguns exames prévios, tentava fazer essa Que é o que prévia. faz em humano. Você vai fazer uma operação, você tem que Exatamente. passar por um cardiologista para ele saber se você está Isso. bem, se você não vai morrer na mesa de cirurgia, né? Exatamente. E aí também, a gente às vezes chamava um colega de fora que estava começando a fazer, mas Piracicaba ainda não tinha um corpo legal de veterinários especialistas, né? E aí a nova necessidade que eu sentia em fazer. E aí eu fui, a partir daí eu falei, não, era uma área já que partia um pouco da anestesia, tinha um pouco da hemodinâmica, que era uma coisa que eu sempre gostei muito. E aí eu fui me especializar em cardio. E hoje eu faço cardiologia veterinária. Então, você hoje é médica veterinária cardiologista. Que É. legal, muito bom. Aline, bom, legal, montou o SESVET, aí você faz cardio no SESVET também, Isso. certo? Né? Então lá hoje tem todos os tipos de... Hoje a gente tem praticamente todas as especialidades, né? Legal. Endócrino, dermato, desculpa, esqueci alguém aí, oftalmo, endoscopia, raio-x, ultrassom, todo tipo de exame, né? Ortopedista, silvestres, felinos, É bastante, né? fisioterapia, acupuntura. Bastante É especialidade. muita coisa, às vezes eu esqueço de tudo. Bom, legal, bacana. Tá aí o SESVET, que fica na Dona Dona Eugênia, Eugênia, na Vila Independência. frente ao Larbetel. Isso, e agora com uma novidade. E agora uma novidade, Uma manda. novidade. Nova unidade na Vila Resende, SESVET Vila. Vocês estão abrindo agora na Vila Resende. Vila Resende com o mesmo carinho, a mesma competência, os mesmos exames. Agora a comodidade, né, do pessoal, eu brinco, né, o pessoal do lado de lá do Rio, né, que todo piracicabano aí vai saber, estamos para cá do Rio, agora a gente vai para lá do Rio. Legal. Eu falo assim, né? Eu falo assim, que legal, como se eu não soubesse, mas eu sabia. Né? É que é para deixar dinâmico a entrevista, senão parece que eu já sei tudo. Mas bastante coisa que eu vou perguntar aqui, eu não sei, e é curiosidade de muitos e muitos donos de pet. Agora não pode falar dono, né? Mudou, né? Mudou. Aí passou para tutor, agora é responsável, aí a gente tem Por que fica mudando esses nomes? Primeira coisa que eu quero perguntar para você. Por que fica mudando? Olha, sabe que tem... Eu tenho um gato, eu sou o dono do meu gato, eu não sou o tutor do meu gato. Não, você não é dono, Eu porque não sou animal, pet, não é mais propriedade. É. Né? A classificação não é mais propriedade. Então, entra como um responsável. Tá. Hoje a nomenclatura mais certa seria responsável. Não é nem tutor mais. Não, é responsável pelo Então pet. vamos falar os responsáveis pelos pets. Antes de eu entrar nas Isso. perguntas um pouco mais técnicas aqui que eu puxei sobre as principais curiosidades, né? Queria que você falasse um pouquinho de como está hoje o mundo em relação a pet. Porque várias famílias, vários casais
tem substituído o filho pelo pet, tem tratado o pet como filho, não que eu sou contra isso, eu acho muito válido, é muito melhor a pessoa tratar bem de um animal que ela adota do que pôr na rua, né? Como a gente ainda vê casos Sim, assim. sim. Mas o que está acontecendo com o ser humano que está colocando, às vezes, o pet em local superior ao próprio ser humano? Agora esse ano eu faço aí quase 20 anos de 20 anos de veterinária, né, em si. E a mudança é absurda, assim, Lá i atrás não era assim. imensa. Não, a gente via, né, até a questão das especialidades, porque o tutor ou o responsável, né, vamos dizer assim, ele busca o melhor, ele busca o especialista, ele busca o melhor tratamento, o que tem de melhor ou de ponta, e e ele quer isso pro animal. Então isso também fez com que a gente fosse atrás do melhor, né, e se Claro. especializasse e se atualizasse cada vez mais. Mas é crescente, isso é mundial também, não só no Brasil, a gente vê isso, a redução da natalidade, né, humana e o aumento da quantidade de pets, né, é geral, o mundo todo tem essa estatística. E um divisor de águas, absurdo, assim, né, o maior divisor de águas aí que a gente observou foi a pandemia. As pessoas mais em casa, né, elas deram preferência, olharam mais para o pet, observaram mais o seu animal, né, que às vezes a maioria, né, das pessoas trabalham fora, enfim, e essa coisa de estar mais em casa, o olhar mais para o pet e o carinho maior, ele está mais dentro de casa, ele ficou mais próximo à família. E isso gerou um carinho, né, uma empatia maior pelo animal, querendo cada vez mais o melhor tratamento ou Tem cachorro que é até de não sei o que emocional, como é que fala isso? apoio emocional. Tem, Apoio emocional, tem, né. a Então, gente assim, a tem pessoa, ela se apoia emocionalmente num cachorro. sim, inclusive para tratamentos, isso é tratamentos específicos, né, tratamentos psicológicos e psiquiátricos, onde o pet entra como um Um apoio auxílio. emocional, um auxílio tanto, né, para questões emocionais, até para doenças mais graves, como diabetes, convulsões. Alguns pets, eles conseguem, principalmente o cão, né, ele consegue prever algumas crises aí só pelo olfato, pelo fato de da lambedura, né, da pele da pessoa. Então tem os pacientes que perderam entes, né, queridos próximos, que têm dificuldade nessa relação com a perda, né, claro, que Se apoia no se animal. apoiam no animal. Alterações, né, crianças com alterações, ou, distúrbios de TDAH, alguma, né, não entra como não sei exatamente a classificação, em que o pet ajuda muito no desenvolvimento dessas crianças. Não só pet, né, tem também cavalo, acho que não entra como pet, mas tem En a ecoterapia, né. sim, sim, A ecoterapia. ecoterapia Não, é bem entra também famosa. né, os animais domésticos Domésticos. em geral. Legal. Vamos lá, vamos falar um pouco da sua área então, cardiologia, Vamos lá. veterinária. Muita gente tem dúvida, né, primeiro que eu comecei a acompanhar isso mais por causa de você, claro, mas agora a gente vê pessoas assim, que o cachorro tá tossindo, fala: "Tá com problema no coração". Leva no veterinário, o veterinário fala: "Não, viu, isso aqui é coração, manda para o cardiologista". E aí, tosse é problema no coração, não é problema no coração, como é que funciona isso? Temos as 2 coisas, né. A tosse pode ser sim um problema cardiológico, né, ela é um dos sintomas, mas não toda tosse é um problema cardíaco, e nem todo problema cardíaco causa tosse. Mas a tosse faz parte, então a gente precisa quando tem tosse, precisa investigar coração. Tá, existem raças que são mais predispostas a terem problema de coração ou não? Sim, e tem diferenças entre as raças, né. Raças grandes, labrador, né, o doberman,
pastor alemão, as raças grandes têm uma tendência a um tipo de cardiopatia, que é a cardiopatia dilatada, que o coração começa a ficar grande, né? Uma forma mais simples de explicar. E as raças pequenas, em geral, elas têm maior predisposição a doenças de válvula, né? Que vai causar uma insuficiência, mas são fisiologias diferentes, fisiopatologias diferentes. Quais são as raças pequenas? E aí nas que tem? pequenas, aí, o Shih Tzu é muito comum, Poodle, o Cavalier, que é uma raça agora um pouco mais difundida, né? A Dama, da Dama e o A Vagabundo, dama da Dama Vagabundo, pô, famosíssima. É. que é o disparado, né? Que é o Ela tem problema no principal. coração? Tem. A predisposição, né? Predisposição, Uma o que tem. Aí predisposição. quem vai comprar um cavaleiro, então, já tem que Isso. ficar esperto que pode ser que vai Isso. gastar mal um cascalho para ter que pouquinho ficar lá, levando. vai passar comigo lá para dar uma olhadinha Muito nesse bom. coração. Aham. E assim, a raça mais comum que a gente atende hoje é o Shih Tzu, né? Ele é Uhum. muito difundido, Tem bastante. tem bastante. Então, e é uma raça que a gente vê bastante problema cardíaco O Shih Tzu. no Shih Tzu. Isso. Então, o ideal é ter um cachorro de médio porte caramelo, vira-lata. Olha, Porque o vira-lata caramelo difícil dar o de problema no médio coração. porte, normalmente, ele tem menos Verdade. probabilidade, né? É sério isso? Mas ele pode ter a genética do pequenininho ou a genética do do grande. grande, aí a Tá. gente não sabe o que vai rolar. Problema cardíaco, tem cura? Ou você só remedia, ou você realmente cura, zera o problema do cachorro? E como é que funciona isso? Muda a expectativa de vida, não muda? Como é que é? Depende do problema. Os problemas que têm correções cirúrgicas, por exemplo, ou que são temporários, né? Que vieram a partir de outra doença ou alguma coisa que ocasionou, podem ter cura efetiva. As doenças degenerativas, né, que são os problemas de válvula nos pequenininhos, né, e os problemas de dilatação nos grandes, não tem cura efetiva, somente controle. A gente aumenta muito a expectativa e a qualidade de vida desses animais com o tratamento. Então, um dado, né, até do último trabalho que eu fiz com cães grandes, né, é que o cão cardiopata sem tratamento, né, diagnosticado, ele tinha uma expectativa de vida em torno de 6 meses. Hoje passa de 2 anos. Então, né, o tratamento aí, né, em casos graves, tá? Ou seja, de lá para cá, a expectativa de vida de um cachorro com uma doença grave dessa subiu para 2 anos a mais. Quadruplicou, né? Mais Caramba, que era só 6 quadruplicou. meses. Isso. Ah, isso é muito legal, né? E aí, assim, algumas doenças que têm, algumas malformações mais, né, dos filhotes, que tem cirurgia e resolve, né? Cura completamente. A Aline prefere cachorro ou prefere gato? Ai, difícil, mas eu sou gateira. Gosta bastante de gato. gosto Mas muito gosta de gato. cachorro também, né? Adoro cachorro, adoro. É difícil, assim. Mas Pra ter em casa... pra ter em casa, não sei dizer, mas hoje eu tenho gato, né? Hoje você tem Temos gato, mas temos um eu gato. gosto de cachorro Detalhe, o também. gato gosta só de mim, tá? Só. Só de mim. Ele gosta muito mais de mim do que dela, porque ela é a que fura. Vai Tem colher isso sangue, sou eu, vai, né, aplicar a medicação, sou eu. E gato, tem problema no coração? Tem também. Tem Uma também? proporção muito menor, Uhum. muito mais raro nos gatos, mas também outra completamente diferente do cão. Às vezes, até o pessoal me pergunta, nossa, mas o gato, o coração é o de um cão pequeno? Não, não é. Apesar do formato, né, da estrutura e da fisiologia serem iguais, as doenças não. O gato tem as doenças específicas de gato. Vamos dizer assim. E tem como um gato, por exemplo, ele tem uma doença do coração, mas ele não demonstra sintoma, nada, e de repente... Sim, o gato demonstra muito menos. É muito mais silenciosa no gato, né? Até por essa questão do gato ser presa, de ser, né, lá atrás, ser presa fácil, ele não demonstra tanto que está doente quanto o cão, né? É muito mais difícil, muito mais silencioso do que do cão. Mas tem. As principais, os gatos mais raças puras, né? O persa, o Maine Coon, eles têm uma predisposição maior. E aí os sintomas são mais difíceis da gente perceber
por ser mais silencioso. Gato é um animal bem mais na dele do que cachorro, Sim, né? Bem sim, mais muito mais. intimista, bem mais, né? Quem tem um gato dessas raças aí? Mini Coon? Qual que é outro? Persa. Persa. Não. Que tem lá, sei lá, a partir de quantos anos você fala assim, isso é importante levar para fazer um check-up, mesmo que não apresente sintoma nenhum. A partir de quanto tempo? O Maine Coon e o Ragdoll, que são as raças aí que a gente vê mais problemas, a partir de 3 anos já é possível diagnosticar o começo de uma doença, né? Claro, como são fatores genéticos, isso depende de uma combinação de genes, a gente não sabe cada animal vai manifestar em que tempo. Então, a partir dos 3 anos já é uma idade legal para começar os exames cardiológicos específicos, né? Que seria o ecocardiograma e o eletrocardiograma. E o persa também, tem quantos anos? O persa pode, normalmente, um pouquinho mais. Ele é uma raça predisposta também, mas o Maine Coon é mais. É pelo tamanho ou não? Não, é genética. É genética. Não pelo porte, né? Mas pela genética da raça. Legal. Gato tem paralisia súbita? O que o gato enfrenta quando ele... Muitas vezes, né, o responsável só percebe que o gato tem algum problema quando ele faz essa paralisia, né, que ele para a movimentação de um dos membros. O que mais acomete é o membro inferior, né, as patinhas traseiras, por causa de um trombo. O problema cardíaco está tão grande que formou um trombo lá dentro do coração, saiu pela artéria e foi parar lá na patinha. E aí ela obstrui a circulação, né? E esse membro paralisa, fica mais geladinho, mais roxo, perde o movimento. E aí que a pessoa percebe que o pet, que o gato, né? No caso, o gato tá com um problema, provavelmente cardiológico. Caramba, que coisa, né? Eu lembro que quando eu era moleque também, né? Lembrando aqui, só assim, velho, só tem nostalgia. Falava de cachorro, tinha problema de verme do coração quando ia pra praia. Ia pra praia, vai ter cuidado com o verme, pega verme no coração. Isso é lenda, existe, é real? Existe, é real. Como é que é aí? Assim, Piracicaba a gente não vê, porque né, muito, porque não é área endêmica. Mas o verme do coração, ele existe. Ele existe. Ele existe. É real, é um verme, de fato, né? Que ele é transmitido pela picada de um mosquito, da família do Aedes, do gênero Aedes, perdão. É o mesmo Da dengue. da dengue, Sim. né? Só que é uma doença endêmica de região litorânea. Então, todo o litoral do país É mais comum. é mais comum. Então, Aí, por quem isso, leva a o questão cachorro na daí para a praia- praia, Quem leva o cachorro pra praia fica esperto. isso, tem que fazer o preventivo. Tem que Que fazer é o preventivo? E tem medicação oral, tem medicação que a gente aplica no dorso do animal, coleiras, porque a gente precisa evitar a picada. Evitar a picada, né, e combater o verme. Legal. Porque não às vezes, que é uma dúvida que muita gente tem. Mas eu levo para a praia, mas eu não vou com ele na areia, né? Mas não é esse o problema de estar na areia. O problema é estar na região em que tem um mosquito que possa picar. E aí todo o mundo cachorro. pensa que é areia, que é o mar em si, a praia ali. É uma pergunta Não. muito constante no consultório, né? Que, nossa, não, mas eu vou para a praia, mas eu não vou. Ele fica no apartamento. Entendi. Não tem problema, a gente tem que fazer o preventivo. Porque o mosquito entra na casa mosquito entra no... Entendi. E fale pra mim, por exemplo, animais. Teu cachorro, castrei o cachorro. Por ser castrado, tem mais predisposição a ter doença cardíaca ou não? Falam que se não castrar, a fêmea tem negócio de câncer e tal, né? Mas e coração não? Como é que é? Não, coração não. Hoje, assim, tem muitos trabalhos novos, né? Isso eu tô falando antes de 8, 10 anos atrás, ainda se fazia castrações precoces, né? Antes do primeiro cio, para evitar principalmente o tumor de mama, o tumor de testículo, né? Hoje, outros trabalhos já mostram que não é bem assim e que a gente
piora outras coisas, outros hormônios, né? Que a gente tirar esse estímulo primário de hormônio, os hormônios sexuais, né? A gente prejudica outras coisas. Então, já não é mais dessa forma. Os trabalhos mostram que o ideal é esperar um ciclo ou 2, né? O cio, né? Ou a passar da puberdade canina, passar da puberdade felina, para fazer a castração. Ou, né, ainda tem algumas linhas que não fazem a castração. Aí é a balança, mas isso a gente está falando também, né, de animais de escolha, do animal de dentro de casa. Quando a gente fala em saúde pública, em animais de Tem que rua, castrar, né? em canis, né, isso já muda completamente de figura, né. Mas isso estamos falando de trabalhos, de o que tem de novidade aí da questão hormonal. Mas para o coração, não. O que acontece, né? Eu tiro esses hormônios, eu acabo tendo um 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 animal mais letárgico, mais quietinho, aumenta ganho de peso. Aí, assim, pode influenciar secundariamente. Tem outros problemas, né, por causa do ganho de peso. Mas, em si, cardiopatia não. E o estresse, por exemplo, rojão, né, que acontece, né, Ano Novo, Copa do Mundo, solta o rojão e São João, né? Estamos no mês julino aí. Como é que funciona isso? Esse estresse causa problema cardíaco? Não causa? Não causa o problema cardíaco, mas assim, o estresse, né, com toda a liberação de cortisol, como a gente, né, aumento extremo da frequência cardíaca. Se o paciente já tem alguma coisa, se esse animal já tem alguma coisa, ele pode piorar muito com o aumento dessa frequência cardíaca e com esse estresse, né? Ele pode vir até óbito, dependendo da Do situação. estresse, por Sim, causa do estresse. sim, sim. Pô, interessante, hein? Interessante. O pessoal tá aprendendo bastante e eu também, né? Isso é muito bom. Bom, fazer uma pergunta para você. Qual foi o caso mais complicado que você já tratou? Olha, dentro da veterinária em geral, Geral. assim. Isso. Ai, muitos, na verdade, assim, né, mexem até hoje com o coração, né, com o meu coração, né. Mas casos, de câncer, né, o tumor ainda é que prognósticos muito ruins, né. Mas acho que o que mais me chocou, assim, o que eu f né, o que mais ainda me choca foram violências sexuais contra animais. Esse é o, assim, que mais choca. Esse cara, ele tem que pegar a prisão perpétua, né? Essa É doente mental, não é e possível. não foi um caso isolado, infelizmente E teve o caso do acontece. cachorro orelha, que não foi a violência sexual, mas foi matar o cachorro, assim, maltratando ali, né? Não, a violência de qualquer forma, né, ela sempre mexe mais com a gente, assim, tratar esse tipo de coisa, porque quando a gente trata doenças adquiridas, doenças da idade ou, né, as naturais, entre aspas, a gente se conforma um pouco mais, a gente se acostuma um pouco mais, mas a violência Não dá pra não dá. acostumar, não dá pra aceitar, né? E não deu nada pra esses meninos do Não, cachorro lá. não É um deu nada. absurdo. E mudaram a lei até, né? Agora, maus tratos é 4 anos de prisão, né? Uma coisa- Aí entra, né, o problema estrutural aí, né, de menor não responde, aí não tem provas efetivas, né, todos esses problemas aí. E não é só a orelha, né, tem quantos casos aí. Piracicaba teve uma vez um famoso que foi um cara que abusou sexualmente do cachorro dentro do banheiro De uma público cachorrinha da dentro do banheiro praça da e praça e esquartejou ela, lembra disso? na verdade ele antes disso ele, atirou ela contra a pia, contra a parede, né, teve todo Meu Deus. uma carnificina ali, Vamos né. falar de coisa boa, que esse judia, esse tema judia, né? Ah, qual é o erro mais comum de um responsável, de um tutor do animal? Deixar o animal vegano. Fale pra mim. O que você... Eu sou vegano, quero deixar o meu cachorro vegano. Eu já vi isso, tá? Eu tô brincando, não sou vegano, mas eu já vi.
Vegano querer deixar o cachorro vegano. E acontece com uma certa frequência. Por favor, não façam isso. Por favor, não façam isso. Biologicamente, eles não Biologicamente, foram o cão e o gato, mais ainda, não, eles são carnívoros, eles precisam da proteína animal. Não, a alimentação natural, né? Antes a gente, né, lá atrás a gente fazia alimentação natural para os cães, né, com o que sobrava, vamos dizer E assim. agora... Aí veio a ração. Aí falaram que resolveu, era melhor. é. Aí veio, né? Mas só foram fases, né? A gente melhorou problemas nutricionais, tanto é que com essa questão, olha lá como era, né, gente, ruim a questão de era o que se dava, né? O fubá, então principalmente o carboidrato. E reza e arroz e feijão. E faltava e a osso. proteína, né? E aí a ração resolveu esse problema nutricional, né? Resolveu o problema nutricional e a introdução do pet mais na vida, na rotina. Porque a ração pelletizada, né? A ração seca, fácil, né? Fácil de manter, fácil de comprar, fácil... E resolveu todo esse problema nutricional. Mas em contra aí vieram outros problemas e agora a questão da natural, da comida mais fresca, né? Mas aí entraram as outras vertentes do vegano, né? A alimentação crua. Eu, particularmente, né? Claro, tem infinitos trabalhos sobre isso. Mas, como base, não. Cão e gato não são veganos e não podem ser veganos. Agora, a questão, né, de... A comida natural é válida, né? Você comida fazer na natural sua é casa. válida, sim, com acompanhamento. Porque aí a gente entra no problema que a ração resolveu lá, que são as proporções certas do que a raça precisa. E tem nutricionista hoje, veterinário, que realmente faz esse cardápio. Temos nutricionista lá também. Lá no CESEC tem também. Acompanhamento. Tá. Mas eu falei pra você desse erro da questão do vegano, querer que o cachorro seja vegano. Mas quais são outros erros assim comuns dos tutores, até para quem está acompanhando o programa, se às vezes faz sem querer, né? Não sabe e começar a não fazer mais. Muitos. Para o gato, né? Achar que ele só deve comer a ração seca, né? Não, o gato precisa de um pouco mais de água, né? Da ração úmida, Que são aqueles sachês, né? Isso, sachê, tem latinha, tem várias formas de oferecer mais água. Poupar o cachorro de passeios, do contato com, né, as patinhas no chão, que eu falo, né? Essa humanização extrema do cão e do gato. Não faz bem. Não faz bem. Pro animal. Pro animal. O Richard fala muito isso. O Richard, biólogo, né? Sim. Só que ele é o extremo também, né? Ele é completamente... Acho que o Sim, cachorro não claro, pode nem tem dormir um na extremo. cama. Então, Né? O gato, enfim. Eu tenho, né, esses dois lados, né? Eu adoro o meu gato, nosso gato dorme na cama, tudo. Mas tem um certo limite de que o cachorro tem que fazer as coisinhas de cachorro dele, né? Que é os memes aí da internet. O cão tem que fazer coisas de cão. Qual o sinal do cão ou do gato que ele não pode ser ignorado? Assim, tem que, correr no plantão. Ai, sem sombra de dúvidas, primeiro, dificuldade respiratória. Tá. Percebeu que tá mais ofegante, aquela respiração mais abdominal, mais forçada, emergência. Emergência corre, porque isso aí pode ser um problema cardíaco descompensado, pode ser algum outro problema mais sério, um sangramento. O sinal respiratório, ele é importantíssimo. Quando um responsável tem que procurar um cardiologista pro seu bicho, espera ter o sintoma, tirando aquelas raças que você já falou que são predispostas, mas quando que ele deve procurar um cardiologista? Eu costumo falar que o ideal, né, o melhor dos mundos é a prevenção. Então, cães que entraram na vida média adulta, né, que aí a partir dos seus 5 anos, ele já merece um exame de rotina cardiológico. Tá? A gente faz check-up depois dos 40, não faz? Cachorro é a mesma coisa. Exatamente.
Porque o coração, quando ele começa a ter alguns problemas, ele tem mecanismos de adaptação. E aí a doença fica silenciosa, sendo que a gente poderia tratar ou minimizar os sintomas lá na frente, aumentar a expectativa de vida muito antes. Se a gente já sabe que tem um problema, a gente já pode até nutricionalmente mexer em algumas coisas para melhorar, né, e retardar os sintomas ou o aparecimento da doença mais para frente. Tanto cachorro quanto gato. Tanto cachorro quanto gato. Tá. Fala um mito que o povo fala. Eu sou cheio de mito também, né? Porque piracicabano, quem não... A gente adora um mito. Adora. Fala um mito que você queria desmistificar ele hoje aqui. Hoje vamos acabar então com o infarto do cão e gato. Não tem infarto. É, assim, muito, muito raro. Assim, Morreu de infarto, meu cachorro. Não morreu. Eu ouço isso muito no consultório. Não morreu de Ai, infarto. doutora, eu tinha um cachorro que morreu de infarto, por isso que eu trouxe esse agora. Porque o que é o infarto, né? São obstruções dos vasos que irrigam o coração. Então, né, a gente tá lá com o coraçãozinho e a gente tem os vasos que irrigam ele. E aí a obstrução desse vaso é um infarto, que aí prejudica a irrigação do músculo e bater direitinho. O cão, ele tem, esse o nome para esses vasos são coronárias, né? E o cão tem muitas, absurdamente maior do que nós. Então, para o cão infartar, ele ter um problema por entupimento de um vaso, né? É muito, muito difícil. Então, o cão não infarta. Ele tem outros problemas, né? Ele pode morrer de alguma alteração cardíaca súbita, mas não o infarto, que é o entupimento dessa veia. A gente tem outros fatores que aumentam isso, além da quantidade, né, de coronárias. O tabagismo, sobrepeso, aumento, né, má alimentação, o estresse, né? Isso tudo aumenta mais ainda a chance. Mas só para, assim, um exemplo, né? Que com a idade, nós, os seres humanos, aumentamos a quantidade de coronárias. Então, aí é aquela coisa, né? De se um jovem infartar, por que é tão pior do que um velho infartar? Falam isso. Falam que infartar com 30 é pior do que infartar com Isso, 50. porque com 30, vamos supor, a gente tem 50 vasos, né? Um número hipotético, assim. Com 80, a gente tem 500, tá? Então, se uma aqui obstruir, a quantidade que ela irriga de tecido é muito maior do que a outra, né? As outras conseguem suprir a nutrição, né, de um idoso. Agora, um cão de 1 ano, ele tem o equivalente a um idoso de 80 anos, a quantidade de coronárias. Então, por isso é difícil infartar. Por isso é muito raro infartar. Então, provavelmente o seu cão não infartou. Ele teve algum outro problema, né? Ele teve algum problema de ritmo, de válvula, mas não teve problema na coronária. Muito legal. Aline, Cesvete, né? Tá lá na Vila Independência, na Rodovia Eugênio, em frente ao Lar Betel. Na Vila Resende, onde é a unidade nova? Na Barão de Serra Negra. Próxima à Praça do Parafuso. Bem no miolo da vila também. Bem no miolo da vila. Que legal, cara. Vai facilitar bastante a vida de quem mora na região ali para... Isso, para atender, Porque tem que atravessar a cidade, né? E a gente entende, né, que às vezes alguns pacientes têm, né, uma dificuldade maior em andar de carro. Ou late muito, fica muito estressado, fica... Às vezes o cachorro grande também, pesado. Grande, né? Então, assim, estando mais próximo, né, para facilitar e a gente conseguir atender essa região do lado de lá do Rio, né? E Piracicaba tá ficando com um trânsito maior, né? Então, a gente entende que, né, demora mais tempo para chegar. Piracicaba tá com um trânsito meio chatinho, dependendo do dia, né? Dependendo do dia, tá chato, hein? Tá chato. Qual conselho você daria hoje para quem, assim, ama demais e cuide como filho do cachorro ou do gato? Que conselho que você dá para essa pessoa? Porque, assim, às vezes o amar demais, que é o que você falou, o cuidar demais,
faz com que a gente, às vezes, tenha Sufoque. certas atitudes que a gente se sente bem em fazer para o animal, mas para o animal não é bom. O que você pode trazer para a gente disso? O principal é observar o seu animal, né? Ler o silencioso, né? Eu falo a leitura do silencioso. Essa observação, porque os pets, eles doentes ou com algum problema, eles tendem a se retrair, eles tendem a ficar um pouco mais quietinhos, né? Então, esse é o principal, a observação do seu animal e sempre focar na prevenção. A prevenção de doenças ainda é sempre o melhor caminho. Sempre o amor cuida, né? E a prevenção é o melhor cuidado. Eu não sei se é comum acontecer isso com você, mas eu já vi, né? Ai, o meu amor, meu filho, meu amor da minha vida, é meu cachorro, é meu amor. Ai, precisa fazer um exame, custa 500 conto. Você tá louco, eu não vou fazer o exame, não cuida do cachorro, mas não é filho? Tem Tem isso? tem isso, tem. Mas aí quando a gente fala de Não, pessoas, mas o cara né? gasta 500 conto em cerveja, né? Não, sim, tem. Agora a gente fala de pessoas, aí a gente começa a ter problemas de todo tipo, Eu ia né? perguntar isso agora. Você tem também essa questão do paciente que tá indo lá, mas não é o cachorro que tá precisando de cuidado e é o dono? Muitos, Tem. muitos, 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 É. muitos, muitos. Às vezes a gente. E isso é um pouco. Isso é da veterinária também, né? A gente. O foco é sempre a comunidade, o todo, né? Então, a gente trata também a pessoa. Não estou falando só das questões que o médico veterinário tá na agropecuária, na vigilância sanitária, no alimento que a gente consome do Sim. supermercado, né? No cuidado com o pet, mas também, né, em entender o momento fragilizado dessa pessoa, em que ela está passando por um momento ruim com o seu animalzinho que ela ama está doente, e ele procura um apoio, né? Um bem-estar, às vezes também para acalmar o que ele está sentindo e não só o que o pet está sentindo. Mas aí você fala que essa pessoa também deveria ter tratamentos psicológicos, ir pra terapia ou Olha, não? nem todo mundo. Às vezes é só um momento de fragilidade, Tá. de preocupação, né? Mas tem pessoas que precisariam procurar algo para se ajudar também, né? Que às vezes só o pet não dá conta, né? Dessa carga Adota outro. emocional. Aí eles fazem adota outro. Aí tem um monte de pet, não é? Tem, né, os acumuladores, tem todo tipo. O Daniel Rosenthal, que estava aqui em um dos programas, no primeiro Piratalks, na verdade, e ele estava falando, falou, cara, hoje um empreendimento, quando a pessoa vai lançar um empreendimento, ela tem que prever o futuro, o empreendedor, porque demora 4 anos, na média, aí para ficar pronto um Sim. empreendimento. E como que você prevê? Que nem, por exemplo, hoje é improvável, você não tem como pensar no empreendimento que não tenha nada de pet no empreendimento, que as pessoas têm mais coleira do que filho. Ele usou tais termos que eu achei interessante. As pessoas hoje têm mais coleiras do que mamadeiras. Né? Exatamente. E como eu até falei no começo, é mundial isso, né? Até o crescimento na Europa de casas pet, assim, é absurdo, né? Aqui eu tenho visto muita creche de cachorro também. Creche de cachorro. E tá aumentando bastante, né? Aumentando muito, é um mercado que pede, né? Até por esse motivo. A pessoa olha mais para o cão, trata mais do cão, tem menos despesas com crianças, porque estão tendo menos filhos, né? Acabam disponibilizando mais verba, né? Um valor maior para cuidar do pet.
Aline, muito bom. O papo tá gostoso, tá muito bom. Acho que as pessoas estão conseguindo. Eu espero estar ajudando um pouquinho, Não, né, então o pessoal. nesse... Porque a verdade é assim, né? Que eu acho que como tudo na vida, né? A gente tem de tudo na internet, É, né? tem. Então, eu até imagino que você passa na clínica lá, vai tratar, a pessoa já viu no chat GPT, já viu no Google, e aí Já, você tem que explicar que não, mas não é bem assim. Você sim, tá assim, né? muito, tá assim. A pessoa vem, né? Antes era, porque o meu vizinho tratou com isso, porque o meu tio tratou com isso, né? E deu certo. Não. Agora é o chat GPT. Olha, eu joguei lá e tá falando que é isso, 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 isso. Claro, eu já acho que é importante a gente usar essas ferramentas, né? Para o conhecimento geral. Mas, cuidado, muito cuidado, porque temos, né, a questão das raças específicas, do olhar clínico, dos sintomas, né, desse observar o animal, né. A principal, né, característica é a clínica do paciente. A clínica é soberana, o observar o paciente é soberano, o examinar, o palpar, auscultar, né, é, é o principal. Então, sintomas enganam, né, o tutor acha que é um sintoma ou que ele acha que é um problema, na verdade, às vezes não é. Por isso, consulte sempre o seu médico veterinário. Aline, e falando agora da carreira, né? De veterinária, assim, você teve uma carreira brilhante, muito legal, né? Começou, pô, estudando, fazendo faculdade, saiu, foi se especializando, até montar um centro de especialidades, montando a segunda unidade agora, tal, da análises clínicas, era cardiologia. Mas para quem está realmente começando com a veterinária, ou não vou falar quem quer ser veterinário, porque para quem quer ser veterinário, estuda, passa na prova e entra na faculdade. Pronto, isso é Isso. básico, não precisa nem explicar. Mas para quem está se formando, né? Que conselho que você pode trazer para quem... Porque eu acho que muita gente se forma em veterinário e vai trabalhar de outra coisa, cara. Já vi vários veterinários que não faz nem veterinária. Como Antes, todas as né? profissões também, né? Sim, mas antes, vamos lá na questão da faculdade mesmo, né? Em dar atenção às matérias básicas, né? Sempre o básico, sempre o comecinho vai ser sempre importante. A fisiologia básica, né? A farmacologia básica, em saber, né, o que cada medicação faz, a anatomia básica. Os primeiros anos, né, os 2 primeiros anos são essenciais, não é lá no 4º ano que a gente vai ficar bom, não, tem que começar do começo, né. E para quem saiu também é o começo, é fazer, é estar na clínica, é estar no plantão, é estar no dia a dia, né. O que está acontecendo muito hoje o pessoal sai da faculdade e já vai para uma especialização. Né, e não passou por todo esse processo, por todo, né, o que o ditado popular é o chão de fábrica, né. O tá ali no dia a dia, na pegando a bucha, pegando o problema, a emergência, é aí que a gente aprende, é aí que está a experiência, então não tenham medo de se formar e fazer, né, e aprender, e sair para e não direto para uma especialidade. O especialista precisa da base, o especialista precisa desse conhecimento geral, porque a gente trata o paciente, a gente não trata só o coração, a gente não trata só a pele, a gente não trata só o o órgão separado. Então, meu conselho para o pessoal que está começando aí é esse, gente, a gente tem que tratar o paciente como um todo, a gente tem que enxergar tudo. Antes de escolher a sua especialidade, Antes de escolher a sua vai pro especialidade. plantão. Vai e se joga no mundo. Se joga, vai fazer estágio, vai Ficar a noite sem dormir, ficar à atendendo noite sem emergência. dormir, acompanha o pessoal mais velho, mais experiente. É isso. Não, interessante, muito legal. E aí você estava falando da pessoa sair da faculdade, né, e fazer. Eu queria entrar um pouquinho com você, e rápido, que o nosso tempo também já está acabando, sobre como está o mercado veterinário hoje em termos de profissionais. Porque eu acho que isso não é um problema só da veterinária, mas é um problema de todas as profissões, porque a gente tem visto
médico, advogado, nutricionista, um monte de gente completamente desqualificada atendendo pessoas. Sim, e esse é um dado, é um dado real, é um dado do MEC, né, que o estado de São Paulo tem mais universidades de veterinária do que o resto do mundo. É um dado, assim, absurdo, Absurdo. Não sabia. absurdo. Esse é absurdo mesmo. Por exemplo, a Itália são 4 ou 5 universidades no país todo. No país inteiro, E só o estado de São Paulo passou de 100, mais de 100 universidades, de cursos de medicina veterinária. faculdades, né? Então, assim, isso acaba perdendo o controle, né? Os órgãos, né? O que o nosso é o CRMV, ou até o MEC, até acabam perdendo o controle da qualidade, inclusive, porque se abre mais curso do que a quantidade de gente apta a fazer. Então, é um problema, porque nem sempre a qualidade desses cursos correspondem à necessidade, né? E acabam, apesar do mercado pet, né? Da exigência de um público, né? De tratamento, é uma quantidade de gente muito grande que saindo aí no mercado de trabalho e acaba não tendo mercado para todo mundo, vamos dizer assim. A gente vê médico, às vezes em plantão de posto de saúde, plantão de até hospital de convênio, e o médico não sabe tratar, não conhece. Imagine cachorro, né? Veterinário, médico que vai Sim, tratar. nessa quantidade de universidades, é impossível ter um controle de, de qualidade, vamos dizer assim. Então, o pessoal que que tem, né, o sonho da veterinária, que quer prestar a universidade, cuidado com a universidade, pesquisa, olha, né? Seja pública, seja particular. Seja pública, seja particular. Claro, a gente tem problema em todo lugar. Mas pesquisa, toma cuidado na escolha da universidade, porque o sonho pode virar um pesadelo, né? Ainda mais uma aqui, então, já que embalamos esse assunto, ainda falando sobre ética. Tem veterinários que, quando atendem um animal, inventam uma cirurgia ou Assunto polêmico, hein? quer enfiar uma cirurgia num animal. Assunto problema Quer esse. enfiar uma cirurgia num animal que às vezes o animal até tem a necessidade de fazer, mas às vezes já está numa idade avançada. Qualquer um que olhasse mais humanizado sobre aquilo e não como uma fonte de renda, às vezes não optaria por fazer a cirurgia, no caso. Calma. Tá. Calma. Vou até tomar uma água aqui. Existe veterinários, isso não só veterinário, tem, máfia do marca-passo, máfia do pino, isso tem na medicina, né? Tem vários lugares. Acabou de estourar aí, né? Que recebia verba para castrações de cães fantasmas, né? Exato. Aí a minha pergunta, como a gente sabe que isso existe, então não estou nem perguntando se existe, porque a gente sabe que existe, né? Existem veterinários que fazem isso. A pergunta é como escapar de um veterinário que faz isso. Então, eu levei meu cachorro lá no plantão numa emergência, o veterinário diagnosticou o negócio, só tem que operar amanhã. Então já faz eco, já empurra um monte de exame no cara, ele paga, e aí ele fala, eu não vou deixar morrer, eu amo, é meu filho, pode fazer a cirurgia. Gasta lá 5 pau, e o cachorro vai morrer, independente da cirurgia ou não. E aí? Gasta. Às vezes a gente vê lá, né, que o paciente às vezes nem precisava de tudo aquilo, né? Por isso que eu falei que é muito polêmico isso, né? Mas é muito difícil até de responder e até de identificar. Mas É porque o povo é leigo. Você levou o seu cachorro, você vai confiar em quem você levou. sim, E aí o exato. cara fala, Mas o veterinário fala. é criar essa confiança, né? E tudo muito da conversa, né? E questionar o porquê. Não, olha, tudo bem, eu acho que sim, mas conversar com o veterinário, com o seu veterinário. Olha, o porquê, né, de tudo isso e ser o mais sincero possível, se isso cabe no seu bolso ou não, se isso e conversar e tentar achar
a melhor solução aí. Eu posso ser mais polêmico que você? Ai, meu Deus! Posso? Não, vou ser um pouco. Porque assim, tá? Vamos lá. Eu, Ricardo, tô com dor no quadril. Tô com uma dor no quadril. Não tô, né? Um exemplo. Vou num ortopedista. Eu chego lá, o cara fala assim pra mim, meu Deus do céu, você tem que operar esse quadril. Vamos marcar a cirurgia, tem que pôr 3 pinos, fazer isso, fazer aquele outro. Eu vou por uma segunda opinião. Eu não vou operar pelo primeiro médico que falou pra mim. Então eu marco um outro ortopedista. Aí eu vou outro ortopedista e falo assim, cara, se você operar, você pode ter isso, 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 isso. Dá pra operar? Dá. Precisa? Às vezes não. Que tal tentar uma fisioterapia, um RPG, um pilates e tal, e daqui a um tempo, entende? Por que o tutor não procura uma segunda opinião num caso como esse? Às vezes eu acho que é um pouco pela facilidade ou até pela confiança, né? Ah, mas é uma pergunta difícil, né? Principalmente para o leigo, para a pessoa que não entende né, da área médica, em achar que o veterinário ou que o médico está acima de qualquer coisa, né? E o que ele impor é o que é o mais correto. Nem sempre é assim, né. Acho que essa como eu falei, né, acho que essa conversa, uma segunda opinião, eh, procurar se informar é o melhor caminho ainda. Terminando com polêmica. Muito bom o papo, obrigado. Obrigado, Aline, ter vindo aqui dividir com o pessoal esses assuntos bacanas sobre pet, sobre o mundo dos animais. Espero ter esclarecido um pouquinho aí, né, Esclareceu, com pessoal. certeza. E pra gente fechar, todo convidado que senta aqui, eu faço essa pergunta: quem você gostaria que estivesse sentado aqui batendo um papo comigo? Nossa, me pegou de surpresa mesmo, assim. Essa foi de surpresa, não combinei com ela de propósito. Não combinei. Quem que você queria que estivesse aí pra gente conversar? Qualquer assunto, qualquer pessoa, de qualquer área, qualquer ramo. Claro que o Piratalks é voltado para Piracicaba, então alguém aqui de Pira, né? Alguma coisa que seja relevante para a cidade. Para me ajudar a complementar aqui um assunto pet, né, as minhas sócias que manjam muito, assim, são extremamente competentes, cada uma aí com uma área diferente, mas a Daiane, a Silvia, a Daniele, né, todas aí arrasam, né, Todas do Cesete. todas do Cesvete, arrasam demais. Então, chama que elas vêm. Está anotado, iremos chamar. Aline, obrigado. E, bom, quando você quiser, é só chegar, bater na porta, entrar e falar. Muito obrigada. Valeu, até o próximo Piratalks. Mais.